Obrigado, Kevin Mofti, pela sua palestra. Agora nós vamos chamar o Fernando Nicolau Freitas Ferreira. Está presente? Onde está? Aqui, uma salva de palmas, então. Ao Fernando, ele é sócio-diretor da AudiSafe, assessoria empresarial, e vai falar para nós a respeito de otimizando o processo de auditoria tradicional com auditoria contínua, é isso mesmo? A palavra está com o senhor. Muito obrigado. Por favor, fique à vontade. Muito obrigado. Boa tarde. Você tem meia hora, tá? Ok. Você vai falar português? Vou. Ok. Tá bom? Bom, posso começar? À vontade. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradeço a organização do evento pela oportunidade e também ao Marcelo Siqueira, que está aqui conosco, o nosso parceiro da Vixteam, né? Trouxe aqui para vocês na verdade, eu vou contar um caos, né, de um trabalho que nós fizemos em alguns clientes. Então, tem um principal e tem um cliente que depois eu vou falar alguns outros exemplos, né? Mas antes de começar, eu só queria complementar um pouquinho da palestra que foi feito pelo Gustavo Galegari, que é vice-presidente da ISACA. Ele comentou um pouquinho das certificações e mencionou que existem as empresas parceiras da ISACA que fornecem os treinamentos preparatórios para certificações. A AuditSafe é uma empresa que fornece os treinamentos de capacitação, tá, para essas certificações da ISACA. Tá bom? Estava aí, só não deu para complementar no momento que eu não queria atrapalhar. Bom, deixa eu achar aqui o pointer está em algum lugar aqui. Bom, vai na mão mesmo. Essa daqui é a agenda, tá, que eu vou passar com vocês. Tenho aí 30 minutos, é uma agenda, acho que até bem ambiciosa pelo tempo que eu tenho para falar um pouquinho com vocês. Tá? Contextualizando um minutinho aqui sobre o caso que eu vou comentar com vocês. Eu vou chamar a empresa, tá, de Acme, obviamente, por razões óbvias aqui, não vou comentar o nome, né, um nome fictício para exemplificar o que eu vou contar. É uma empresa do segmento de mídia, tem aí 2,5 bi de receita aí por ano, 20 milhões aí de leitores que assinam suas publicações, tem 7 das 10 maiores publicações, 20 representações regionais, aplicativos para smartphone, tablets e 40 websites em produção. Tá? Só para vocês terem o tamanho da dinâmica do contexto aí do porte da empresa. No começo desse trabalho que nós fizemos lá na Acme, a gente colocou algumas questões, né? Poxa, a gente quer implementar a auditoria contínua, como é que nós podemos otimizar os trabalhos que estão sendo realizados hoje com as auditorias tradicionais? Então, fiz uma pergunta para a equipe do nosso cliente, como é que você sabe o tempo que você gasta, o quanto que você gasta nos seus trabalhos de auditoria? Ele falou, não sei, precisamos sentar e conversar. Então, o trabalho já começou a partir daí, que nos trouxe esses números representados. Então, para o planejamento dos trabalhos, eles levam 15%, para o mapeamento, né, das informações para a auditoria, 25%, na execução dos testes, 40%, e para o fechamento, conclusão dos trabalhos, redação dos pontos, né, e relatório, 20% desse tempo. E, no início, quando nós fizemos esse primeiro mapeamento, o objetivo era, lá quando começamos a comentar esse processo todo, obter o quê? Uma redução de tempo em cada trabalho para aprofundar neste mapeamento de informação e tentar realizar um pouco mais de testes. Então, inicialmente, era esse o grande desejo. E aí surgiram as principais premissas e desafios que a gente precisava se atentar ao longo desse grande projeto, né? Primeira coisa, quais são as áreas que vão fazer parte dessa implementação desses processos de auditoria contínua? Ok, vamos lá, vamos priorizar essas áreas. De antemão, já passamos ali a mão na matriz de riscos de auditoria. Por quê? Ela já, de certa forma, considerou negócios específicos, dada a particularidade do segmento de atuação de mídia da empresa, né? Já também tem ali descritos as áreas e processos de maior risco. Obviamente, já tem ali muito dedo de comitê de auditoria, das áreas de auditoria e da alta direção da empresa, né? Também começamos a estabelecer quais os objetivos dessa auditoria contínua. Ela vai ser detectiva, preventiva, vamos monitorar ocorrências até de fraude, o que vai ser tratado? Foi verificada também a existência de informações, se ela realmente tem a possibilidade de extrair de uma forma contínua, que nós pudéssemos implementar os processos, né? Avaliar o custo-benefício, porque às vezes você também precisa desenvolver algumas funcionalidades, né? Então, ver se vale a pena efetivamente.
E depois também explorar oportunidades de ganho rápido. O que eu consigo fazer até com poucos recursos, justamente para ganhar o comprometimento da alta direção, né? Outra premissa e desafio que foi encontrado aqui foi a gente falar um pouquinho com as pessoas, que teve alguma quebra de paradigma, né, em todo esse processo lá também. Conseguimos ali mudar um pouco o perfil do auditor. Então, ele passava muito tempo ticando e mudamos para ele passar mais tempo pensando, gerando ali aquele raciocínio crítico, né, o correlacionamento de dados, até coloquei ali mais para o final também, estou exemplificando. Então, ou seja, ele também teve que se aprofundar em conhecimentos específicos do mercado, da área, efetivamente, ali do setor de mídia, de compliance, da legislação de uma forma geral, justamente para entender, né, como ele poderia trabalhar essas informações. E também tivemos que fazer da seguinte, uma coisa interessante até, quando eu falei ali de técnicas de extração de dados, uma coisa que a gente teve a oportunidade de trabalhar foi pegar profissionais da área de tecnologia efetivamente, né, que conhecem bem de bancos de dados, que conhecem bem de modelagem, para depois torná-los auditores, para poderem extrair essas informações. Então, não foi o oposto. Né? Então, eu tenho um auditor, vou capacitar o cara tecnicamente. Não, na verdade, foi o contrário. Então, isso também teve um resultado muito positivo dentro desse caso todo que eu estou comentando com vocês. Ainda falando em pessoas, obviamente, o envolvimento da alta administração. Então, também foi apresentado todo o que ia ser feito, o que se esperava com esse processo, né? A alta direção comprou a ideia, foi apresentado também para o comitê de auditoria, principalmente também eles endossaram mais ainda. E, obviamente, eles colocaram o dedo e falaram assim, Fernando, os riscos relevantes que a gente está querendo acompanhar são esses, repriorizem, ou seja, tivemos mais um apoio, mais um direcionamento. Fomos continuamente delimitando bem o escopo que nós íamos trabalhar, né? Outra coisa também, assim, dados e informações. Não consigo fazer muita coisa, né? Preciso de dados para gerar as informações. Então, também outra coisa que foi um pouquinho complicado dentro de todo esse trabalho foi garantir que os dados obtidos eles fossem totalmente confiáveis e estivessem disponíveis lá sempre que necessário. Então, não posso ter lá um mês, justamente no final do mês, na última semana, eu tenho um gap de informações e começo de novo. Vai saber se o famoso gatinho que você quer monitorar está nesse final de mês. Então, tem que ser um período contínuo e você tem que garantir que essas informações são providas de uma forma contínua, né? E mesmo quando a gente tinha uma autorização para fazer um acesso em banco de dados, seja ele direto na base de produção ou uma cópia paralela, vai em D+1, né, um dia depois da geração, a gente conseguiu ter bastante independência, né? Mas a gente teve que convencer, foram diversas reuniões, diversas garantias que a gente teve que ter de comum acordo com a área de tecnologia, transformar efetivamente o CIO num aliado da área de auditoria. Também exigiu um conhecimento técnico muito forte em bancos de dados, principalmente SQL e Oracle, né, que são os dois principais utilizados, e nada mais antes do que do próprio processo de negócio. Uma característica interessante dessa empresa é que eles têm lá, os auditores de processo, os auditores de negócio operacional e o pessoal da área de tecnologia. E eles sempre fazem trabalhos em conjuntos. E as auditorias são todas feitas por processos. Então, você pega um processo, ele passa por várias áreas da empresa, né? E, por fim, teve nesse alinhamento todo, né, a gente também deixou bem claro, olha, perguntaram, pô, e aí, você pode paralisar a minha operação? Sim, pode, por isso que a gente tem que tomar diversos cuidados também. Tem esse risco de você implementar a auditoria contínua? Tem. Então, na maioria dos casos aqui, acho que se não me falha a memória, praticamente todos, nós conseguimos fazer uma cópia paralela por um período que a gente tinha, e a auditoria buscar dados nessa cópia. Claro, feita toda a blindagem, né, do ambiente, para que não se perdesse a integridade dessas informações, né. Como é que a gente conseguiu implementar tudo isso? Nós utilizamos aqui, resumidamente nesse slide, com base na matriz de riscos lá da auditoria, né, utilizamos um processo, um método nosso, que é o método da Audit Safe, a gente chama ele de MESE, e um ferramental, que é o Caseware, né? Então, a gente vai passar por esses quatro etapas aqui. Na hora de se implementar, vamos lá falar de determinados processos. Eu vou explicar depois, tá, cada um dos processos ali também de uma forma sintética para vocês. Mas, para cada uma dessas implementações, então a gente definiu o escopo, o planejamento, ou seja, quais são os riscos existentes, todo alinhado com o que a alta direção já falou, quais são as bases de dados, quais os testes que a gente vai ter que fazer. No segundo momento, a fase 2, vamos mapear todas as regras, quais origens de informação, quais são as tabelas em fontes, vamos começar a abrir essas instâncias, começar a ver como é que a gente correlaciona essas informações.
transferir os dados para o Caseware. Em muitos casos, também, a gente utilizou o ID, utilizamos o próprio SL, que conversa com o Caseware também. Então, conseguimos ter uma riqueza de informações muito grande jogadas nessa ferramenta, né? E a própria homologação, que foi o próximo passo, testamos tudo, fizemos o refinamento, verificamos se as exceções estavam batendo, para depois fazer a publicação dos principais resultados, que são os dashboards, que esse daí foi um dos aspectos vendidos lá para a alta direção. Ele perguntou, tá bom, você vai fazer tudo isso, ótimo. Como é que eu vou ter o reporte? Eu falei, instantâneo quase. Então, eu consigo te dar, trabalhar dashboards, você vai monitorando. Está vermelhinho, você já começa a bater em alguém. Passou vermelhinho, ficou amarelo, você já vai ficar verdinho, você já começa a ficar mais tranquilo. Então, teve uma entrega rápida também de informações e, obviamente, dá muita melhoria nos testes de auditoria, né, nos testes de controle. E aqui um slide apenas para comentar um pouquinho também do ferramental que foi utilizado, que foi o Caseware, né, que tem a empresa também, a Vixteam, que é o novo distribuidor aqui no Brasil. Depois, quem quiser mais informações, fala comigo, ou fala com o próprio Marcelo, está aqui também. Tá? E a gente pode detalhar um pouquinho mais para vocês, mas com base em todas aquelas informações que foram levantadas, tipo, naquelas 4 fases do processo do MESE, né, que nós levantamos, nós colocamos isso tudo aqui dentro da ferramenta. Pegamos lá o que o ID gerou, pegamos o que o SL gerou, colocamos tudo aqui para começar a trabalhar as informações. Tá? Bom, e quais foram... Trouxe alguns, tá? E quais foram, assim, os casos que a gente implementou? Quais foram os processos? A primeira coisa que estava acontecendo é que, assim, tinham 2, 3 sistemas para publicação de publicidade em revista, em jornal, né, e tudo mais. E aí a gente estava com uma certa preocupação, e nas auditorias tradicionais, que pegam-se por amostras em determinados períodos de tempo, não é de uma forma contínua, que, às vezes, eram feitas determinadas publicações de anúncio, mas essas publicações não tinham nem entrada no primeiro sistema, que era a solicitação, e nem muito menos o faturamento. Então, em um desses 3 sistemas aí, era possível até cadastrar lá na frente algum tipo de publicação sem ter o faturamento dela. Então, na verdade, na hora que foi implementada aqui a auditoria, a gente começou a verificar a existência dessas veiculações diretamente no sistema de publicação, que, na verdade, eventualmente poderiam passar fora desse sistema. Então, conseguia monitorar tudo isso. Vocês vão ver que, geralmente, nos próximos casos, quando eu falo ali, situação anterior, teste efetuado somente nos trabalhos anuais com pequenas amostras, é uma característica normal de uma auditoria tradicional. Então, você não consegue pegar tudo, não consegue auditar tudo ao mesmo tempo, né? Isso praticamente todos os casos que eu vou comentar aqui. O próximo, por exemplo, aderência com a política de transportes. Então, a própria política, ela estabelece para você, olha, são tantos quilômetros, você pode gastar até tanto. Então, você já tem umas regrinhas e alguns valores, algumas variáveis ali, né, escritas naquele documento. E qual que foi o objetivo? Verificar a aderência com a política de transportes, que também isso era auditado, nem sempre todo ano, em pequenas amostras. E aí o legal foi assim, que a gente conseguiu identificar quais áreas utilizavam mais o sistema de transporte, quem demandava mais, se eram sempre os mesmos motoristas nas requisições, né, ou seja, estava direcionando para um ou para outro, que às vezes a frota também é terceirizada, você está direcionando aí faturamento para determinadas empresas, se os funcionários estavam sendo levados para casa, ou se também você estava utilizando a frota da empresa para fazer algum serviço particular. Então, alguns indicadores começaram a aparecer, e a alta direção também começou a verificar, então está lá na alta direção, ele está vendo, também começou a ter uma queda, uma redução, não só de fraude, também como o uso, né, assim, sem muito controle desse recurso da empresa. Outro processo que nós implementamos foi assim para cálculo de comissão. Então, a empresa, vocês viram no primeiro slide, ela tem vários representantes, né, no Brasil inteiro, e esses representantes são comissionados mediante as vendas que eles fazem. E qual que era a ideia aqui? Poxa, eu não sei se esses cálculos estão sendo feitos da melhor forma possível. Como é que eu vou verificar isso? Chega no final do mês e aconteceu uma coisa lá, aconteceu um gato lá, pagaram 2 vezes o mesmo negócio para o cara. Eu falei, não era para acontecer isso. Então, todas as comissões elas começaram a ser recalculadas mensalmente, né? E também você conseguia, a partir desse resultado da auditoria contínua, aí sim você também tirar algumas amostras para pegar. Deixa eu ver deixa eu olhar se não tem, deveria estar assinado A, está assinado Z, né? Quem foi que aprovou, quem não foi. Então, você conseguia pegar também documentalmente, juntar um pouco da auditoria contínua com o processo da auditoria tradicional. Começaram a aparecer também essas divergências, né? Análise de procurações, marcas e patentes. Então, a empresa também tinha uma certa dificuldade em conseguir controlar
as pessoas que estavam saindo da empresa e da baixa nas procurações. Então, tinha muito funcionário que saía e as pessoas continuavam com as procurações ativas, podendo assinar em nome da empresa. Assim como as marcas e patentes também, que ela dava entrada nos produtos dela, não tinha quase nenhum acompanhamento, ou venciam prazos, como é que eu fazia para acompanhar tudo isso. Então, também foram implementados alguns processos de alertas, e isso daí foi sendo monitorado de forma que as procurações fossem dado baixo, o jurídico pudesse dar toda a tratativa relacionada aí a procurações, marcas e patentes. Tá? Reembolso de despesas, também é um outro caso que... É até um caso, uma situação que eu mesmo passei. Eu já tive um chefe que ele chegou, eu apresentei um reembolso de despesa para ele uma vez, ele falou, pô, como é que você pega um táxi, o táxi dá um valor tão redondo assim? Ah, não sei, eu fui lá, eu andei, deu redondo, eu vou fazer o quê? Não, mas táxi nunca dá redondo, ou seja, tem uma série de divergências que acontecem. E, realmente, dependendo do caso, a gente verifica, né, identifica que podem ocorrer alguns abusos com relação à despesa. E isso daí também foi... implementado um processo para você fazer uma análise mensal, né, e criar relatórios gerenciais desse uso, dessas despesas aqui. Qual área que está gastando mais, com o quê, quem efetivamente. Conseguimos fazer um drill down e chegar, em alguns casos também, ali umas tratativas depois, eu não posso entrar muito em detalhe, mas até meio cômicas para alguns casos. Né? Mais exemplos depois, tá? Não só nessa empresa Acme, tá? Mas que a gente já pode trabalhar também, nesse mesmo padrão MESE mais Caseware, né? Que a gente tem trabalhado bastante, você pode implementar aqui, ó, alerta de pagamentos em duplicidade, adiantamento de fornecedores, acompanhamento permanente de gastos, processo de liberação de crédito, FGTS, se você, por que está usando, por que não está, qual foi o motivo do saque, se você tem contas que não movimentam assim, há mais de ano, controle de acesso à rede e sistemas, você também consegue fazer determinado tipo de monitoração, estornos, né, de lançamentos, fraudes eletrônicas também, não deixa de ser, tá? Quando você está num lugar, você usa o seu cartão de crédito, recebe uma ligação lá da operadora, o senhor está aí mesmo, gastou e tal, não deixa de ser uma ação contínua de monitoramento para evitar uma perda, para evitar uma fraude. Tá? Então, quando a gente fala de cartão de crédito, isso. E o mais gostoso de se fazer é dentro de IRPs, que você consegue tirar uma riqueza de detalhes absurda dentro desse sistema de gestão empresarial. E também complementando um pouquinho, eu sei que tem um colega que vai falar na sequência sobre um pouco da lei anticorrupção, mas existem alguns processos também que você já pode tomar como base, que são esses daqui, para você implementar sua auditoria contínua já para atender a lei anticorrupção. Por exemplo, pagamentos duplicados, não tem pedido de compra, não tem nota fiscal, poxa, o que aconteceu? Então, você também pode implementar para monitorar. Mudanças em dados cadastrais de contas correntes, ou seja, por que esse mês eu paguei numa conta, no outro mês eu paguei em outra, depois eu voltei a pagar na mesma? O importante é você ter essa informação, porque às vezes a empresa pode ter realmente tido um problema com o banco, direcionou e depois voltou, ou não, às vezes é fraude, então você pode pegar mesmo. Mudança em termos de pagamento, poxa, por que o cliente sempre vendeu a 100, aí depois mudou o gestor, aconteceu alguma coisa fora do contexto, ele vendeu a 100, depois vendeu a 10 mil, depois voltou a 100 de novo. Poxa, o que está acontecendo com esses pedidos de compra? Né? E aprovações aí também não usuais para alguns fornecedores. Você consegue fazer uma monitoração, né, um acompanhamento contínuo disso. Bom, direcionando agora para a conclusão e o que a gente realmente observou, de uma forma geral, redução significativa de perdas decorrentes das fraudes. Né? Então, premissa da auditoria contínua. Se aconteceu, você está tendo as ações hoje, né? Tudo que está acontecendo hoje. Quanto mais próximo você chegar do evento, você consegue prevenir perda. É a mesma coisa que assim, o cara pega seu notebook e sai correndo aqui, você bota a cara ali fora, pega ele na esquina, está pertinho. Ou então o cara saiu correndo, você espera 1 hora, vai atrás. Aí é muito mais difícil você achar a pessoa. Analogia mesmo. Né? Também a gente conseguiu propor assim, diversas contribuições dentro do próprio processo de auditoria. Ou seja, a auditoria estava acontecendo da forma dela tradicional e foi possível, de ambos os lados, você colocar aportes de conteúdo, assim, melhorias no processo da auditoria tradicional, como já identificar onde você poderia implementar a auditoria contínua também durante o processo da auditoria tradicional. Né? Teve maior segurança às operações, obviamente, pelo fato de ter assim, diversas localidades regionais, então também você diminuiu muito despesa.
Então, eu acabava fazendo diversas... Ao invés de mandar uma equipe de auditoria para um lugar, na hora que aparecia uma bandeira vermelha aqui, eu mandava o gerente da regional voltar. Então, quer dizer, ó, senta aí e aguarda um pouquinho. Acho que não sei o que passava na cabeça do cara até a hora de passar pela entrevista com a auditoria. Mas a gente falava para o cara vir ao invés de você deslocar um time para lá. Então, você também melhorava muito a otimização dos trabalhos e redução da complexidade e melhoria do controle de uma forma geral. Também a gente viu mais eficiência, ou seja, auditoria por exceção. Também é uma regra da auditoria contínua, também é uma premissa da auditoria contínua, né, a gente definir regras e monitorar as exceções que vão acontecendo daquilo. Então, a gente conseguiu uma muito maior eficiência com relação a isso. Automação do programa de auditoria, testes, revisão, procedimento. E também aquelas gaps que todo ano vai lá a auditoria, poxa, você tem esse ponto aqui, resolve, não resolve. No outro ano, pô, auditoria externa, né? Você resolve isso aqui? Não, não consigo resolver. Faz de novo. Quer dizer, são pontos recorrentes que você já pode implementar o processo de auditoria contínua e já conseguir acompanhar se você não justifica determinados investimentos também para sanar ou assume-se o risco, né? O gestor assume o risco que não vai corrigir. Então, adota a auditoria contínua que você tem uma forma de também responder à sua auditoria externa como você está monitorando, está controlando esse risco de uma forma maior. E também trouxe aqui informação mais rápida, como eu disse, agilidade na entrega de relatórios de auditoria para alta direção, aquela apresentação dos dashboards, a identificação de erros, exceções logo na medida que eles ocorrem, ou no máximo ali na esquina, né, como eu dei o exemplo agora, aconteceu, já pega, já dá para se descobrir, evita perdas. Permitiu também analisar e avaliar a causa raiz dos problemas, erros, violações, então deu para descobrir essa causa raiz e já começar a tratar ali para evitar novas reincidências, né? Vocês lembram desse primeiro slide, quando eu coloquei, né? Então, ele não tinha ali os 60%, né? Que foi mais ou menos o que eu quero dizer aqui. Começou-se todo esse processo, poxa, legal, eu quero investir aqui no mapeamento de informações e aumentar um pouco meus testes. Na verdade, isso efetivamente aconteceu, isso aí foi sucesso garantido, né? Mas, e teve um momento assim, significativo, né? Que eu quis deixar um pouco exemplificado aqui, na extensão dos testes. Conseguiu testar mais coisas, né? E aumentou muito, muito, muito a abrangência disso. E teve uma média assim, de redução de tempo todos esses trabalhos de 20%. Tá? Mais ou menos, tá? Em cada uma dessas implementações que eu dei o exemplo para vocês. Outra coisa importante para falar de todo esse processo que a gente fez na empresa é que, assim, no último ano, quando a gente estava trabalhando isso, a empresa passou por uma série de reestruturações. E só o planejamento da auditoria chegou a mudar umas 9 vezes no mesmo ano, né? Porém, dado esse aporte, né, todo esse trabalho de você otimizar o seu trabalho com auditoria contínua, a empresa não deixou de auditar seus principais processos da mesma forma e continuamente, ou seja, os riscos estavam ali, de certa forma, controlados, estavam sendo geridos, né? E também ela deu assim, insumos para que as próprias áreas mudassem seus processos, por exemplo, automatizando. Então, se o cara estava vendo que estava tendo algum problema e a auditoria já estava batendo na porta, ele mesmo utilizou o relatório da auditoria como bala, né, entre aspas, para poder conseguir um determinado projeto e melhorar a área dele em termos de controle. Ou seja, todo mundo saiu ganhando, né? Outra coisa interessante que eu queria comentar é que, na hora de implementar esse processo todo de auditoria contínua, o auditor que fez, né, todo o relacionamento, o cruzamento dos dados, na hora de colocar e seguindo aquele processo todo e mais a ferramenta, foi possível a gente identificar umas inconsistências nos testes que foram executados em anos anteriores. Nada por demérito de ninguém, né? Mas, assim, conforme você começa a correlacionar as informações, você pode pegar maior quantidade de variáveis, processar isso daí dentro de uma ferramenta, né? E ela te dá um número mais aferido, de uma forma bem mais, com maior propriedade, né? E, bom, basicamente é isso que eu já adiantei os 2 bullets ali, mas foi isso que aconteceu também. Outra coisa importante assim, é que não bastou criar apenas essa função de auditoria contínua, porque ela não vai substituir a auditoria tradicional nunca, né? A auditoria contínua é uma ferramenta da auditoria tradicional, e ela foi integrada dentro dos processos normais de uma área de auditoria. Então, outro benefício ficou forte e evidente na equipe toda lá do nosso cliente, foi que ela passou assim, fazer, essa análise estruturada de dados passou a fazer parte do cotidiano. Então, os próprios auditores de processo,
que focam, né, na operação, auditores operacionais, eles começaram a também dar inputs, dar assim, contribuições de valores. Então, fincou bastante, né, no DNA de toda a área da equipe. Eles começaram a analisar os principais riscos com maior criticidade, sugerir e realizar os testes automatizados e também fazer análises críticas em bases de dados. Então, aquilo que eu comentei no slide anterior, falando, olha, poxa, faltou, podia dar para relacionar tal coisa, o próprio auditor depois ele falou, puxa, legal, então dá para colocar mais isso, mais aquilo, mais acolá? Dá, e fez-se um complemento dessas informações, né? E agora, para concluir, nesse último slide, de tudo isso que eu falei, aumentei, coloquei lá, ganhei mais tempo, aumentei meus testes, etc., o que eu tenho para dizer para vocês é que o tempo foi o menor dos ganhos. Tá? O tempo foi o menor dos ganhos. O principal foi conseguir testar os principais processos e riscos que trazem maior impacto para a empresa Acme todos os meses. Ou seja, eu fiquei, de uma certa forma, sempre gerindo os riscos da empresa. Eu consegui sempre controlar tudo. Então, o maior ganho da empresa foi testar toda ela, todo o tempo, o mês todo. Então, basicamente, era o caos que eu queria comentar um pouquinho com vocês. Se vocês tiverem perguntas agora, ou tem meu telefone, meu e-mail aí também, fiquem à disposição para me contatar quando precisarem. Perguntas? Então, é isso. Muito obrigado, pessoal. Agradecemos, então, a fala do senhor Fernando Nicolau Freitas Ferreira. Ele é sócio-diretor da AutoSafe, assessoria empresarial. Convidamos agora o senhor Gustavo Giometti, por gentileza, uma salva de palmas ao senhor Gustavo. O senhor Gustavo é superintendente de auditoria contínua, risco e projetos da Itaú Unibanco. Por favor. Por gentileza. O senhor colocou aqui, né? Estava aqui. Nós já achamos, já. A sua está aqui.